Muito bem, dito isso, vamos seguir com a programação de hoje. Zuzu, já está aqui um dos maiores advogados de cybercrimes do nosso Brasil, o grande Luiz Augusto Durso. Doutor Durso. Tá na programação da Globo, eu vejo ele muito dando entrevista em todas as emissoras e hoje ele veio aqui carinhosamente. Sim, por quê? Porque ele é o melhor advogado nesse... Você está há muitos anos nessa área de Como é que chama? Cybercrimes. Cybercrimes. Era da Cléo Pires. Ele resolveu o problema de muita gente. E ele dá muita... Menos nós. O nosso não. Mas o nosso nunca resolveu. Quando a gente liga, Mas ele fala pra fazer um B.O. O Instagram dele... Põe o Instagram dele aí, ó. O Instagram do Durso é esse aí, ó. Luiz Augusto. Tem dicas muito legais pra você sobre esse negócio de... Nossa, é mesmo. Tem dicas muito legais. Então siga, não custa nada, não é curso, não é nada. Ele faz mesmo, é um serviço que ele presta aí pra audiência. Você viu que a primeira foto ele fixado é o Pânico Raiz. Aí, Né? hoje, hein? Não, fixado há muito tempo. Mas vê lá como é que nós estamos lá. Não, Café com Ana Maria. Café com Ana Maria e Tudo bem, Nacional. Como é que você tá? Tô bem, tô feliz de estar aqui, ver você bem. Tô muito satisfeito, feliz de verdade. Tá uma loucura. Dá uma beleza que você não imagina. Manda ele fazer um E vocês brincam que eu resolvo de todo mundo, pelo menos do Pânico. Aí eu tenho um amigo que assiste, ele falou, fala pra Emílio que você ainda não faz milagre. Ele pediu pra dar esse recado. Eu sei, mas as pessoas, esse programa sempre foi, esta emissora sempre foi uma emissora livre. A gente sempre teve liberdade para falar o que quiser. Determinado momento da vida, passamos a ser censurados. E muita gente fala, não, imagina, não tem censura. Mas também... Vocês que passaram um pouco dos limites. Mas durante também... 60 anos nunca passamos, agora passou porque eles acham que passou dos limites. Por quê? Quais porque você limites? sabe que a turma quer controlar a bagaça. E o Pânico continua sendo um programa de absoluta audiência, de absoluta relevância e com muita liberdade. Eu sou prova viva. Sempre vim aqui, sempre falei o que eu quis, já discordamos muitas vezes. Agora tem muito... Nossa, você não sabe. Tem. Você não sabe. Mas não vamos falar sobre essas coisas, que isso aí também não... Vamos falar sobre... Site de aposta? Vamos falar sobre as apostas, não é isso? Essa que é a pauta, né? Essa é a pauta porque a internet só fala disso, é verdade. Twitter parou para debater sobre Blaze, que seria só um exemplo de uma casa de aposta dentre várias no país. Na verdade, são cassinos virtuais, Emily. Qual o problema disso? O problema é que esses cassinos virtuais, eles não estão sediados no país. Então, mesmo sendo proibido ter cassino no Brasil, a gente pode jogar estando aqui, porque o site estaria fora, a empresa estaria fora. O problema é que algumas dessas casas, e aí nós tivemos nos últimos 10 dias o problema da Blaze, que teria várias reclamações no Reclame Aqui, em vários sites de reclamação, e eles não estariam atendendo os seus usuários. E o problema não é nem perder ou ganhar, porque isso faz parte do jogo, todo mundo sabe que se cadastra. O problema seria alguns usuários que teriam ganhado muito dinheiro, e aí a plataforma, né, essa Blaze ou outras casas, diz que você aqui cometeu uma irregularidade e some com o dinheiro, ou não paga, ou não atende. A gente está falando de um ano de 20 mil reclamações. Caraca. E eles praticamente não responderam ninguém. E aí, é engraçado, porque esse jogador, que de alguma forma foi prejudicado, procura um advogado, procura a justiça, porque é o que sobra, porque o canal de atendimento não funciona, só que não dá para processar. Porque ela não está... Inclusive, a sede dessa empresa está em Curaçao. E nem você resolve isso? Você que domina? Ninguém, tá fora do país. Não, você resolve, ninguém no Brasil consegue resolver, Mir, porque você não consegue mover uma ação contra essa empresa, pelo menos no Brasil. E para mover uma ação em Curaçao, onde está essa sede, inclusive, anteontem acharam um dono aí, que parece que está na Holanda. Então, são milhares de empresas donas, na verdade, dezenas de empresas donas, uma compra a outra. Então é difícil você encontrar até uma empresa que seja de fato a dona. É falcatrua mesmo. Então, é um site de cassino. O problema é que não dá para auditar, não dá para saber se, por exemplo, eles entregam o resultado como é controlado, por exemplo, em Las Vegas, que tem que ter um mínimo de chance de ganho. Sim. E também o problema seria a falta do atendimento. Se eles estão tirando o dinheiro da conta ali do usuário e não pagando propositalmente, a gente teria falcatrua. É isso que precisa ser investigado. E aí a internet se mobilizou, sabe por quê, Mir? Porque, por exemplo, a Blaze, ela é divulgada por influenciadores enormes. Só pra você ter uma ideia, eu cito dois: Neymar e Felipe Neto.
Credo. E aí a gente, acho que por isso também a pauta, que muita gente ficou na dúvida. Ah, entendi. De quem mas eles não têm nada com isso, né? Até tem. Mais ou menos. Até tem, doutor. Mais ou menos. Tem mas sim, que tem? Deixa ele aprofundar. Eles ganham... Tem uma história. Eles ganham o Leonardinho junto. Tem duas situações. Teria uma publicidade, então a casa de aposta entra em contato com esse influenciador e ele só divulga para o pessoal entrar. Esse é um cenário. E um outro cenário possível é esse influenciador ter um código lá para vincular os seus usuários que ele indicou, e quando esse usuário perde dinheiro na casa de aposta, ele ganha porcentagem. Mas você acha que o Neymar ia fazer isso? Calma, ninguém sabe o teor desses contratos desses influenciadores. O que eu posso dizer sobre os tribunais no Brasil? Já que muita gente está sendo prejudicado, não só pela Blaze, mas são centenas de sites de aposta, cassinos virtuais. Quando há um prejuízo concreto e esta empresa está fora do país, não tem quem processar, os tribunais, principalmente o Tribunal de São Paulo aqui, já responsabilizou influenciadores por um prejuízo causado por aquilo que ele divulga. Ele tem responsabilidade. Isso tá acontecendo. Errado. Emílio, mas tá isso está erradíssimo. acontecendo na Europa também. Tem uma lei que ela vai multar, se eu não me engano, é na França. Na Inglaterra, inclusive. Na Inglaterra, que o influenciador, ele acaba sendo culpado. E já tem outros casos nos Estados Unidos, como a Kim Kardashian, que ela foi divulgar criptomoeda, que é uma coisa que também influenciador faz muito. Exato. E o cara vai ter que assumir. E por que não é absurdo, Emílio? Imagina assim, o influenciador... A gente já teve no Brasil o caso que foi, digamos, histórico, que foi o primeiro que teria consolidado essa responsabilidade do influenciador. O influenciador divulgou uma casa que seria um sorteio de um celular, um smartphone. E nunca aconteceu o sorteio. Então as pessoas participaram do sorteio, se cadastraram e nunca receberam. Ninguém foi sorteado. Era tudo fraude. O influenciador teve que conceder lá o celular para aquela pessoa ganhar. Mas essas pessoas podem processar o influenciador? Podem. O acesso à justiça está para todos. E aí você terá a chance de, a depender das provas, consolidar essa culpa. E aí o influenciador teria que arcar com parte ou até com prejuízo por completo, então, porque ele está divulgando, ganhando dinheiro sobre isso e tem responsabilidade. Mas nesse caso, se for configurado que o cara tem participação, seria o quê? É considerado como se fosse sócio da empresa? Não, ele tem responsabilidade porque se ele divulga... Só pela divulgação. E na verdade não é só a divulgação, é a negligência dele fazer uma análise sobre aquilo que ele está divulgando, e aí as pessoas se conseguirem comprovar, por exemplo, eu entrei porque o Morgado divulgou, eu entrei com o cupom dele, etc., que você foi o responsável no caso, você poderia ser responsabilizado, porque além de divulgar e ganhar dinheiro, você deveria, ao divulgar um produto, ao chancelar, inclusive com a sua credibilidade, como o Neymar tem uma baita credibilidade, uma figura mundial. Mas é difícil você saber. Como é que você vai saber? O Daniel sabe responder, fala aí. Eu acho que é o seguinte, muitas das vezes quando tem essa divulgação, o cara ele também cria uma sociedade com a empresa, então ele também ganha em cima das apostas. Essa é uma das investigações da perda do cara. Sim. Então eu vou lá. Mas isso é provado? Então precisa provar. Isso é uma tese, é uma narrativa. É uma narrativa do Lula. Claro. É a narrativa. Eu não sei o caso da Blaze, mas várias casas de aposta, inclusive, já me ofereceram e eu nunca aceitei. Você ganha em cima da perda de quem você traz. Você traz uma comissão. Se o cara perdeu 1.000, você ganha X%. E aí que eles estão indo. É legal. Esse é o pulo do gato. E aí só que todo mundo perde e você ganha muito. Isso aí estão falando. Que coisa sensacional. E aí, Emílio? Que coisa espetacular. Um bom negócio. Um bom negócio. Eu quero entrar. É uma injustiça tremenda, porque essas figuras que já são milionários, esses influenciadores que não precisariam disso, se rendem ao capitalismo. E é interessante que o Sam trouxe com transparência. Já me ofereceram, porque muita gente reagiu com essa polêmica, porque o Twitter do Felipe Neto era só isso. Mas eu não estou dizendo que é errado, não, estou falando que é um tipo de contrato que existe esse modelo, porque eles reagiram dizendo, nunca existiu esse modelo. Só que nos Estados Unidos, baniram a Blaze, porque disseram que haviam influenciadores que ganhavam sobre a perda. Em Portugal, a Blaze está banida também. E quando se olha a análise de acesso à Blaze, usando ele como exemplo, na verdade ele é só o exemplo de todas essas casas de aposta, né? O problema é muito maior. Inclusive, já falam até em CPI. Mas o que tem de casa de aposta brasileira? Porque a maioria que eu saiba tá fora. Tem alguma no Brasil? Não pode ter. Não pode. Isso, então, quer dizer, todas você não pode processar se acontecer isso. Só que tem algumas diferenças. Por exemplo, você abre uma casa de aposta em Las Vegas, você é o dono, proprietário, declarado, com tudo registrado e põe a cara a tapa. Sua responsabilidade você assume. Qual o problema de
sei lá, 90% dessas casas no Brasil de apostas, cassinos virtuais. O proprietário é oculto, uma empresa compra outra empresa, inclusive eles usam Curaçao e tem 5 dessas grandes. Esquema, exatamente para se tornar um paraíso, para não ser processado. E aí eles não só estão patrocinando influenciadores, mas time de futebol. O Santos? Santos, Atlético Mineiro. Não, mas tem na Globo vários também. Tem, galera. Todas as emissoras têm, né? O campeonato em si. E isso mostra a liberdade que a gente teve Mas não aqui é na todo mundo que faz falcatrua. Não é todo mundo e não são todas as casas de aposta. Qual o problema? Casas de aposta em que, quando tem um problema com o seu usuário, ela ignora e de fato pode haver porque o jogo não é o problema. Perder jogando não é o problema. Isso todo mundo sabe que é assim que funciona o O cassino. problema é ganhar e não receber. Isso, exatamente. E aí tem fraude. Porque aí o cara ganha muito, a casa de aposta fala assim, você violou aqui uma regra que você não podia participar. O cara cria uma dificuldade, uma burocracia, você não deixou o seu RG certo. Então quando você vai retirar o que você ganhou, você não recebe. Porque fala, não, o seu RG não dá pra ler, eles criam certas você foi banido. Então essas burocracias... É tipo tirar o coisa da Claro, da Vivo. Isso, quando você liga no Telemar. Você liga no Telemar. Aí coloca a música de espera da Blaze. É tipo isso aí. Só que o cara não paga. Que sacanagem, hein? E movimento. Porra, mas por que os caras fazem isso, hein? Pra ganhar dinheiro. Porque tem trouxa, sei, né, bicho? Não, mas deve ser lucrativo, né? Mas muito tá lá, não entendo pra que vai nessa. É que é uma cultura, Emílio, nos Estados Unidos, na Europa, principalmente em Londres, você sabe disso também. Lá a turma aposta tudo, lateral, caramba, é de uma cultura que pegou pra cacete no Brasil. Muito. As pessoas gostam, né? E tem várias que funcionam e são corretas. Mas a questão é qual que é a solução? É regular? É obrigar a ser brasileiro? Porque tem uma proposta regular, o governo é bom, hein? O governo já começou a falar, hein? Já começou a falar. Mas só respondendo, Emílio, eu já falo sobre sua pergunta, Sam. Ô, Emílio, um dos argumentos desses influenciadores foi falar assim, olha, mas a Blaze tem milhões de usuários, a gente tá falando de 20 mil reclamações, a gente tá falando de 0 tantos por cento. Aí eu pergunto, então por ser 0%, 0,5%, a Blaze não teria condição de resolver o problema desses 20 mil que reclamaram? Teria absoluta condição. O que falam é que tirar pouco de muita gente gera muito dinheiro, mesmo tendo arrecadação. E aí, Sam, a reação do Estado foi, o governo fala em regular, e aí precisaria ter um CNPJ no Brasil de responsabilidade. Querem cobrar 10 milhões? Exato, querem taxar e regular. O que, na verdade... Eu acho que não tem que ser debate hoje, Emílio. Depois do que o governo for fazer, vai ter muita crítica, porque também taxar não é só... Essa não é a solução, não é taxar a solução. A solução é termos alguém que tenha representatividade no país para responder esse processo. E aí, mostra no processo que aquele usuário de fato cometeu alguma ilegalidade ou irregularidade para sair da plataforma. Então você acha que deveriam ser banidas essas casas? Eu acho que... se elas não estão aqui, bane. A depender de onde elas estão sediadas, a gente podia fazer, por exemplo, um bloqueio de sede de paraíso fiscal ou paraíso que não dá para processar, como no Caribe, em Curaçao, e aí você já teria a parte sendo proibida de funcionar. Também é caro processar alguém nos Estados Unidos, não é tão fácil. Eu sei, mas pelo menos tem formas. Agora em Curaçao você não tem nem forma. Você não sabe nem quem é o dono. Você nem mesmo que você seja milionário, você não consegue processar. Agora, mas aí não é melhor deixar regular? Deixa os trouxa cair? Tá. Eu acho que tem que ser assim. Deixa o trouxa que quer cair, ele fica apostando na que rouba. Vai ter a boa. Aí ele vai apostar na boa. E seria uma concorrência entre as empresas sérias e as que elas... Eu acho que isso está acontecendo e por isso que essa polêmica escancarou esse tema. Eu acho 10 a gente está podendo debater sobre isso. Porque as pessoas vão eleger empresas sérias e empresas que podem ter problema ou até aquelas de fraude. Tem cassino aí que é 100%. Você viu que agora fraude. O PT vai voltar com a raspadinha, né? Vai. Você gostava da raspadinha, né? Do seu tempo, né? Cláudio Hanna que não gostou disso. Quando ele tava solteiro, saiu. Agora você casou. Você pode, Emílio? Vai, parabéns. Legal. Boa, Durso. Que parabéns, bacana você ter vindo aqui, ó. Boa. É um assunto que gera... Vocês têm mais alguma pergunta pro Durso? Essa questão do contrato, Durso, se tá configurado no contrato que, eu receberia caso o apostador perdesse. Isso configura em algum crime ou não? Na verdade, você tem um modelo que, por exemplo, como não é proibido no Brasil essa casa vir de fora, o seu contrato não configuraria um ilícito. Agora, é muito antiético, imoral você divulgar um produto falando joguem. Detalhe, muita gente teve a cautela, inclusive tem cliente meu famoso que foi patrocinado e eu falei, vou criticar porque é o certo. Boa. E aí... você teria
a situação, muita gente teve a cautela de dizer tem que ser maior de 18 anos, não é renda extra, usa esse dinheirinho que você ia usar para entretenimento. Mas teve gente que falou que era renda extra lá atrás. E isso também está sendo muito criticado. Você falar que um cassino é renda extra é muito antiético. Então não é ilícito, mas é imoral. E aí você teria o problema de que você pode ter uma regulamentação a dizer que esse modelo que o influenciador divulga e não ganha só pelos cadastros, ganha pela perda, ele é muito indigesto, né, Emílio? Você pensar que o indivíduo, além de ganhar pela publicidade, ganha quando você perde. Então eu não gosto desse modelo. Mas aí é um contrato firmado como qualquer outro. Isso. Por exemplo, quando você vende Posso fazer um breakzinho? Só pro Reginaldo. Reginaldo, é pra você esse break, pra nossa rede rádio, e a gente continua nas plataformas. Vai lá, manda bala. Durso, tem muitas empresas que falam assim, olha, eu também não faço isso porque não é o jeito que eu penso, mas não sou contra, não. O cara fala assim, vou vender boné. Sim. Então você vai ganhar uma comissão do boné. Perfeito. Ou seja, o lucro da empresa está sendo repassado em parte disso. No caso da casa de aposta, o lucro dela é a perda disso. Então, eu não acho um negócio tão absurdo. Agora, o influenciador, quais seriam os meios? Porque assim, você é influenciador, você vive de publicidade, assim como uma emissora. O cara fala, se eu quero anunciar aí, você dá o preço. O cara fala, beleza. Então, o que ele deveria fazer para... Então, mas só que aqui tem norma. Aqui tem uma norma. Tem o CONAR, tem um monte de norma, tem a agência de publicidade. Mas se fosse no YouTube... no YouTube é particular. O Zuckerman não anuncia lá o cachorrinho lá, o passeador do cachorro. A bicicleta elétrica lá do Emílio, que ele não pagou até hoje. E olha que interessante, bom que o Emílio falou do CONAR, porque quando começou a publicidade nas redes sociais, principalmente no Instagram, não havia quase regulamentação nenhuma. E as pessoas estavam fazendo publicidade subliminar, velada. Então falava, olha que eu comprei, esse produto é excelente. E não colocava hashtag, publi, etc. Não apontava como publicidade. E isso influenciava de uma maneira obscura. Veio o CONAR e regulamentou. É obrigado a colocar hashtag publi. Respondendo o Sam, eu acho que o grande avanço nesse setor, Sam, seria permitir essas parcerias, ok, mas que isso seja de alguma forma informado aos usuários. Agora, se não for, eu também não demonizo você ganhar sobre o lucro, pouco importa, desde que seja lícito de onde ele vem. Mas você gerar a responsabilidade do influenciador, do que ele está divulgando, dele fazer a checagem que aquilo é lícito, que aquilo atende o consumidor, que aquilo não prejudica de alguma forma. Você negou. Eu imagino, por exemplo, um influenciador que hoje recebe uma proposta, dá uma olhada no site de reclamação e tem 20 mil pessoas reclamando sem atendimento. Isso deveria ser levado em consideração pelo influenciador, sabendo de sua responsabilidade. É assim que eu enxergo. Boa, mas também muita gente reclama só pra encher um saco. Tem também o Zé que enche o saco. Reclame aqui. Você abre um saco, é só nego mala. Tem isso também. Até por erro. Não poder, foi banido, acho que não. Tem nego que gosta de encher o saco. Eu abri uma... É o que mais tem. Não lê. A gente punha lá pré-venda do boné. Os caras, quando vai entregar, eu falei, mas tá escrito. É isso aí mesmo. Chegou, mas tá escrito pré-venda, meu Deus. Tem mesmo, gente que não é verdade. Os caras chatos. Que é justo tem muito mala a sanção e ele acha que tá sendo injustiçado. Por isso que é bom reclamar, por isso que é bom responder essas reclamações. No tema cyber security, depois a gente vai abordar na próxima vez que você estiver aqui. Eu quero falar sobre as empresas telefônicas aí de reconhecimento facial, mas é um outro assunto na próxima vez que ele estiver aqui. Lógica, você não podia anunciar a telefonia. Você pode anunciar Pode fazer mais uma? Do quê? Podemos fazer mais uma? Não sei, você me dá uma pista. Pode. Mais uma! Mas ele que manda agora. O Delari que manda. O Nico ali, ó, esperando. Com a pizza na mão. O Alpatino. Então eu vou pedir pra você. Tá no break? Tá no break. As minhas perguntas são no break. É o seguinte. Isso. Cyber security, a gente tava falando sobre as empresas telefônicas também, que tem esse golpe que o cara faz do chip, né? E aí tem o reconhecimento facial. Isso aí tá tendo muito, né? Muito golpe. E eu queria que você falasse quais são as ferramentas, como a gente faz para se proteger também. Boa pergunta. Emílio, o que o Daniel tá falando, pro público também acompanhar, é que hoje nós temos a emissão de um chip de alguém com o número de telefone daquela pessoa para um criminoso. E aí o criminoso usa esse número para invadir rede social, banco. E aí, sabe qual é o problema desse golpe, Daniel? É que a vítima não fez nada. Ela só teve um número de telefone. E aí eles clonam. Tem forma de melhorar para não deixar emitir para um criminoso? Sim, porque antigamente a análise era só de documento. E é com um RG falso? Isso, é documento falso, ele emitia um chip. Hoje tem biometria, algumas empresas já têm biometria e o reconhecimento facial. Então a tecnologia funciona para você
inibir a emissão de chip para terceiros sem controle e o prejuízo é enorme, Emília. Imagina que alguém tem o seu número de telefone no celular dele e usa isso para recuperar senha, invadir seu e-mail. Pelo e-mail ele invade banco. Divulgação na própria plataforma, na rede social, no Instagram, o cara anuncia coisas lá, TV. Aconteceu isso com a Cleo. Essas coisas, da Cleo, invadiram a Cleo e anunciaram um falso sorteio de iPhone. Se você estivesse mudando de Então, mas essas coisas só funcionam na Escandinávia. Essas tecnologias muito boas que aqui, meu amigo. Aqui tem avançado bastante. Terra da gambiarra. Aqui a galera tem avançado. Avançado o quê? É o reconhecimento facial. É uma coisa que ajuda muito. Aqui o cara inventou um negócio, no dia seguinte já tem. Já tem. Já tem um trambiquinho. Até porque o trambique às vezes é de dentro. E aí você pode ter um melhor sistema de segurança se você tem um problema interno na empresa. Isso. Não adianta, não. Concordo. Isso. É o cara da empresa que já tem passa a fita pro outro. Aí não adianta absolutamente nada. Aí nem no Brasil. Por isso nós temos o Dr. Durso. E, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês agora, sério. Você que tá acompanhando a gente, porque tem muito desses golpes. E o Durso sempre coloca no site dele as dicas pra você. Tá aí, ó. Luiz, pra quem tá no rádio, é Luiz com Z. Luiz Augusto Durso. Você segue aí, tá no Instagram e lá tem todo o canal para você e é um serviço muito bacana que ele faz, não custa nada, é grátis, é na página dele do Instagram. Eu vou colocar um comentário da Blaze de site de aposta, porque foi o que você falou, acho que eles podem procurar sites confiáveis para jogar, se a pessoa quer jogar, pode fazer. E eu queria também só deixar um registro, porque eu prometi para quem fez esse vídeo que viralizou e colocou todo o tema em pauta, que é o Daniel Penin, que ele que fez um vídeo, tá com 4 milhões de visualizações, ele colocou o tema da Blaze, site de aposta em alta, então ele também merece reconhecimento. Quem é? Estamos de volta? youtuber. Estamos de volta aqui na Jovem Pan, para todo o Brasil. Sim. O Dr. Durso aqui está com a gente. O site dele é durso.com.br, que é um... Mas o foco sempre, Emílio, é o Instagram, porque é lá que eu faço o conteúdo de dicas para os usuários. Boa, é isso aí. Luiz Augusto Durso no Instagram. É isso aí. Obrigado, viu, Durso? Bom ver você bem, todo mundo aqui. Estamos aqui. É nóis. Estamos aqui, mas nada resolveu, né? Estamos lá no bico Mas Estamos no bico do Leonardo. Eu tô feliz de poder vir aqui falar... Estamos no bico do Leonardo. Falar dessas casas de apostas, que elas têm muito poder e poder expor esse tema. Você sabe que nós estamos ali, ó. Os caras estão assim, ó. Isso. Os caras estão assim, ó. Estão fechando a pequena área. É, você sabe como é que tá um negócio. Marca do Pedro. O negócio não é brincadeira, não. Por isso que vocês trouxeram o Dr. Arthur, o Nico, vocês estão bem assessorados. O Nico é nosso brother. O Nico prendeu o Arthur do rap e o cara soltou ele. E o Dr. Arthur, 6 meses chorando. O Dr. Arthur, nosso delegado geral, é fera, viu, amigo? Sim, Nosso delegado geral. Nós já vamos trazer hoje aqui pra galera. Muito bom. É isso aí? É isso aí. É isso aí. Obrigado. Então, obrigado, Lúcio. Então, senhoras e senhores, papai. Obrigado. tivemos aqui essa presença ilustre.